não passa. Alguns acreditam que o tempo dissolve a dor que mora, mas a vista se espalha. A dor que a gente sente se esconde, se estende, mas não passa. A vida da gente tem tanta margem, tanta direita e esquerda, que não dá viagem a nenhuma conversa. Quiser mesmo que lhe conte, tudo punge, tudo ameaça, tudo atravessa. A dor que mora sente a pressa da vida, em doses largas, desconexas. É vazio isso, eu sei. Pura rima na pirraça expressa, mas presta atenção na cadência, não se apressa. Homem valente tem dente, tem pernas abertas, na veia inquieta, em qualquer briga se mete. Mas presta atenção na cadência, a vida. A vida às vezes se repete, tem coisas demais acontecendo no mundo, moço. No nervo, na pele. Talvez seja bom deixar que elas, digo, essas coisas te revelem. Deixe que a cor púrpura tome a densidade da tarde que repele, desde que quem quiser e gostar possa ter o direito de tomar naquele lugar oculto que arde e ferve. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Jober Pascoal e hoje se encerra o ciclo de debate sobre as dinâmicas da corporeidade na literatura baiana, contemporânea, brasileira, associada às expressões do universo LGBTQIA+, ou seja, universo das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais, assexuados, gêneros não binários e outras designações que, porventura, se sentirem atraídas, atendidas e assistidas por essa discussão. Esse evento tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através de sua Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural, a FUNSEB, por meio da Lei Aldir Blanc e do edital Cultura à Palma da Mão, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo, do Governo Federal. E para fazer as honras da apresentação de hoje, eu gostaria de convidá-lo, né? Ele que é conhecido como Seu Vércio, é filho de Cachoeira, recôncavo baiano, criado em Salvador, no bairro da Liberdade, onde passou sua infância e início da adolescência. É formado em letras e estudante de doutorado em literatura e cultura pela UFBA. Vércio é também cantor, compositor, escritor, roteirista, poeta e artivista. Atua como um vocalista da banda Muriquins, compõe os coletivos de ativismo Trans, de Trans para Frente, Transbatucada e CATS, coletivo de artistas transmasculinos. É membro do grupo de pesquisa Yorubanto, epistemologia Yorubá e Banto, Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Está como professor substituto no curso de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, a quem eu passo a bola nesse instante, a fim de que possa apresentar os nossos ilustres convidados, e desde já Jorge e eu agradecemos pela adesão de todos os envolvidos nesse projeto, que atenderam ao chamado do corpo, aqui jazendo em forma de poesia, prosa, boas e grandes conversas. Então, é com você, Camila. Boa noite a todos. Faço uma saudação a todas as pessoas presentes e uma autodescrição para todos verem, né? Eu sou um homem trans, gordinho, saruaba, tenho cabelo curto, uso camisa branca e óculos com lentes mais ou menos escuras. Ao fundo eu tenho uma parede branca, talvez um embira, para vocês verem aí. E eu estou aqui nessa noite para mediar essa mesa que com certeza vai ser linda. Para quem não acompanhou as duas primeiras mesas, eu digo que esse colóquio surge, né, acreditando ser fundamental apresentar, acolher e pôr em circulação as obras produzidas por pessoas LGBTQIA+, em suas inscrições éticas, biopoéticas e estéticas, como forma de combater suas invisibilizações e o consequente apagamento das questões de gênero nas poucas recepções críticas que esses autores recebem
Então, o colóquio O Corpo na Literatura Baiana, que foi organizado por Jorge Augusto, que é editor-chefe da editora Organismo e professor do IFBA, e Jober Pascoal, este que me apresentou, que é pesquisador em literatura e cultura. Eles propuseram 3 mesas temáticas voltadas a apresentar e debater a obra de 3 poetas importantes para a cena da literatura baiana, que são Marcos Vinícius Rodrigues, Kátia Borges e Alex Simões, esse querido, buscando enfatizar o diálogo de suas produções literárias com a dimensão ético-estética, afetiva e política das subjetividades LGBTQIAP+. O evento contou com 3 mesas, como eu disse, e a primeira foi formada pelos autores estudantes, contando com a mediação da escritora e pesquisadora Mariana Paim. A segunda mesa contou com as presenças de Ari Sacramento, que é escritor e professor da UFBA, Nívia Maria Vasconcelos, escritora e letrista, doutora em literatura, Gilson Antunes, pesquisador e professor do IFE Baiano, com a mediação de Calila das Mercês, que é escritora, jornalista e pesquisadora. Hoje, esta última mesa será composta por Osmundo Pinho, que é professor da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Maiana Soares, professora da UFOB, Universidade Federal do Oeste Baiano, Camila Carmo, que é escritora e pesquisadora, doutoranda em literatura, com a minha mediação. Esse evento, como o Jober falou, tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Eu acredito que este evento ele seja de grande importância para pensarmos, logicamente, a produção literária contemporânea na Bahia, mas, como um todo, pensar essa inclusão nos espaços acadêmicos, nos espaços que, de alguma forma, promovem a literatura. Né? Temos poetas e escritores baianos sendo estudados por pesquisadores nas universidades baianas. Isso é algo novo. Né? Geralmente, para nós que somos de literatura, estamos acostumados com uma distância. E eu acho que esse evento chega para quebrar isso, né? A distância do pesquisador, do leitor, com aquele que escreve. Né? Principalmente quanto mais a gente recua no tempo, mais a gente vai ver que é muito comum estarmos com autores ou que não estão mais vivos, ou autores do eixo sul-sudeste do país, justamente por conta da hegemonia das editoras que ditam, querendo ou não, quem pode e quem precisa estar como objeto de pesquisa, né, nas universidades, e quem deve ter suas obras criticadas pelos críticos em literatura. E aí, pensando isso, a gente entende muito bem que dificilmente são esses nossos que estão sendo homenageados, né? Esses 3 poetas baianos. Quando eu penso nessa importância desse evento, eu também não me furto a fazer uma comparação com a literatura produzida pelos países africanos de língua portuguesa, que, a um dado momento, né, da história, os próprios autores e poetas era quem produzia textos críticos sobre as produções literárias e era quem também pensava teoricamente essa literatura. Então, assim, eu que sou um pesquisador da área de literatura e cultura, me sinto muito bem, muito feliz com esse colóquio promovido por Jorge Augusto e Jober. Fazendo isso, eu vou passar para a apresentação dos convidados.
E eu começo por Camila Carmo, que é mestra em Literatura e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, compondo a linha Documentos da Memória Cultural. É licenciada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Formação de Professores. É integrante do NUCUS, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades, na linha Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos. É professora, pesquisadora e escritora no exercício prático político de fazer circular rupturas no saber hegemônico. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Professor Osmundo Pinho é bolsista de produtividade do CNPq, doutor em Ciências Sociais na Unicamp, atua na graduação e na pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA. Foi pesquisador visitante no Departamento de Estudos da África e da Diáspora na Universidade do Texas, em Austin. E bolsista Richard Greenleaf, na Biblioteca Latino-Americana da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. É coordenador do grupo Territorialidade, Violência e Patrimônio no Recôncavo da Bahia. Coorganizador, com João Costa Vargas, de Antinegritude, o impossível sujeito negro na formação nacional brasileira. E autor de Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade. Seja bem-vindo, professor. Maiana Soares é doutora em Literatura e Cultura pelo PPG Liticult UFBA, mestra em Estudo de Linguagens, PPGEL UNEB, licenciada em Letras e Ciências Sociais, professora assistente na Universidade Federal do Oeste da Bahia, vinculada ao Centro das Humanidades. É coordenadora do grupo de pesquisa Resistências, também na UFOB. Seja bem-vinda, professora Maiana. Camila falará sobre a obra de Marcos Vinícius Rodrigues. Osmundo Pinho apresentou uma leitura sobre a poética de Alex Simões. E Maiana Soares explanará sobre a poética de Kátia Borges. Então, a palavra está com vocês. Sintam-se à vontade. Boa noite. Quero começar dizendo que eu estou muito feliz em estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Pela primeira vez dividindo, né, aqui com o professor Osmundo, mas reencontrando o Vércio e reencontrando Maiana. Agradeço o convite de Jorge, de Jober, e desde já parabenizo pelo evento que tem sido, né, e a gente está aqui nesse encontro finalizando hoje, de muita grandeza e beleza, com essa oportunidade de discutir corpo e literatura nas produções literárias aí, desses três autores. Como Vércio já trouxe, né, eu vou falar um pouquinho, né, trouxe uma leitura sobre os contos de Marcos Vinícius Rodrigues. Preparei, né, uma conversa aqui meio prosa, meio poesia, para dividir com vocês. Então, eu chego aqui, né, venho para essa mesa pensando sobre o que preciso dividir com vocês, e com isso vou elaborando o desejo sobre partilhar algo que seja inspirador, que possa me superar, mas que também venha arrancar reflexões profundas entre nós. E ao mesmo tempo que possa entregar um pouco de riso. Penso muito, penso de véspera. E pensando, retomei as palavras de Jorge Augusto, quando me fez o convite para estar aqui essa noite com vocês, e essas palavras seguem ecoando em minha cabeça. E ele, ao fazer o convite, ele disse, eu quero ouvir o que diz a crítica, eu quero ouvir, né, a voz da crítica. E foi assim que fiquei pensando que para chegar até aqui seria preciso estudar um bocado. Mas penso também que estudar um bocado não pode permitir que a gente deixe as levezas da palavra de lado.
Então, eu fiquei repetindo para mim mesma que é preciso ter sensibilidade, inteligência, beleza, elegância e humor ao me apresentar a vocês e também apresentar essas reflexões sobre esses textos. Preciso aqui, então, mostrar um pouquinho que aprendi nessa caminhada sobre o corpo, sobre a literatura, sobre as sexualidades, e não só teoricamente, como também na experiência cotidiana da vida, o que inclui autocuidado, sobretudo quando me vi obrigada a cuidar da cabeça e o estômago. Mas hoje, o que vim compartilhar com vocês diz respeito aos fatos da tarde de ontem, quando reli os contos de Marcos Vinícius Rodrigues para pensar sobre o que partilhar hoje aqui e entendi sobre como toda escrita literária é uma escrita de corpo e do corpo. Ao ler os contos desse grande artista, pude perceber como as palavras vão atravessando o corpo, decodificando, reinventando e suplementando ele. Nesse caso, Marcos Vícios, entendo, né, vem falando de corpos que estabelecem relações homeróticas, como ele mesmo anuncia. Encontros que colocam o corpo como fonte de gozo, de modo a expor mecanismos de funcionamento do desejo. E é sobre isso que me debruço essa noite aqui com vocês, né? Como que esses contos de Marcos Vinícius expõem mecanismos de funcionamento do desejo nas relações homeróticas. Pensa um corpo, então, junto a Davi, André, Virgínia, Fred, Gabriel, Romenilson, Abel, Diego e Julinho, Carol e Lara, Diabo Loiro. Personagens do livro de contos Café Molotov, desse livro aqui. Junto a esses personagens, posso ver motivos pelos quais o corpo não pode ser compreendido como uma simples entidade natural, mas sim cultural e histórica, como diria Foucault. E aí, para dar seguimento, né? Não digo início, mas dar seguimento ao pensar sobre como esses corpos se movimentam, o corpo desses personagens se movimentam, queria dividir um trechinho com vocês do conto que dá nome ao livro, né? Que é o Café Molotov, em que estabelece ali, né, uma relação entre um casal heterossexual e um amigo homossexual que chega para fazer parte ali, né, de um trabalho realizado por esse casal. Chega para somar. E o trecho diz assim: o marido, né, vai falando para Virgínia, né, que é a esposa, mas o marido aparece sem nome a princípio. Ele diz assim: ela pôs a mão em minha perna por debaixo da mesa. Eu sabia que não era uma disputa tão importante. Ela talvez até concordasse com a ideia dele. Não era o seu queridinho? E era uma ideia tão boa. Mão na minha perna não era uma pressão. Gesto de mulher com seu homem. Gesto de quem sabe ser dona. Olhei para as fotos, todas em cima da mesa, os desenhos em meio aos copos. Virgínia começou outra conversa qualquer. André respondia enquanto vasculhava o bar, quase vazio àquela hora. Tanto tempo que estávamos ali, procurava o garçom. Sim, no bar, eu podia ver os pelos dourados de sua nuca, aquela penugem que começava suave e descia discreta pelas costas, pelos braços. O cabelo não era assim tão loiro, mas os pelos chegavam a ser brilhantes, tão finos, pareciam apenas cintilações. Tudo cintila em André, Virgínia costumava dizer. Ela é que nos apresentara. Ele é ótimo, vinha super bem, ela falou. Assim ele foi trabalhar conosco. Em pouco tempo, éramos um trio, o casal e o amigo gay. Eu esperava que ele ficasse apenas próximo a ela, mas logo vi que não seria assim. Um dia, no banheiro, ele me chamou. Eu sempre evitava esses contatos, mas ele se virou para mim e perguntou: olha aqui para mim, é uma marca? Ele não tossia na frente do espelho, tentando ver atrás do curso. Era um avermelhado leve, quase imperceptível. Não tem nada aqui. Sério? Não tem marca de chupão, mordida? Não. Ele disse que o namorado, Fred, tinha mania de ficar mordendo. Ele não gostava, mas às vezes não podia evitar. Olha o que ele fez. Levantou a camisa e me mostrou o peito. Um peito liso, como de um adolescente. Apenas a penugem. Havia uma mancha roxa logo acima do mamilo. Não é horrível? Ele insiste nessas brincadeiras. Você não faz isso com a Virgínia, faz? É claro que eu não vou responder, né? Que bobagem, ela diria. Vou perguntar a ela. Não vai não. Tá com medo? Amigos contam intimidades.
Eu não quero saber as suas. Tá bem. Fred era um namorado de muito tempo de André. De anos, ele gostava de dizer, para logo cair na gargalhada. Sempre constrangedor com suas piadas. Eu trago esse trechinho, né, porque eu acho de um gesto muito simbólico de como que se dá essa aproximação e de onde se instaura a relação e o início de uma produção de desejo nessa relação ali entre esses três corpos que se inicia a partir de uma relação de trabalho e que vai ali desencadeando em curiosidades em outro lugar mais afetivo sexual. E com isso, né, ao ler Café Molotov, o conto, mas também ao ler Café Molotov, o livro, vejo o desejo traçando linhas favoráveis à vida, entregando a possibilidade dela ser vivida na diversidade e com a diversidade, como expõe o trecho de diálogo entre André e o marido de Virgínia. André, o amigo gay do casal, forja e reinventa modos e práticas de estar com o próprio corpo e com outros, sem a busca do que falta, porque essa produz corpos ocos, mas sim desejo, apesar da redução do marido, as modalizações papai e mamãe impressas nas suas posturas, a fim de castigar toda e qualquer na direção do corpo de André. Na cena lida aqui, né, para vocês, André e o homem desmancham o sujeito, organismo, amizade, impessoalidade e vão cuidadosamente construindo um caminho de consistência para o próprio desejo, apesar da tentativa de não deixá-lo tomar formas visíveis. E é assim, né, com essa reflexão que eu me retomo Deleuze e Guattari quando disseram que acontece que existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele se preenchesse de si mesmo e de suas contemplações. Fato que não implica falta alguma, impossibilidade alguma, que não se equipara e também não se mede pelo prazer, posto que é essa alegria que distribuirá as intensidades de prazer e impedirá que sejam penetradas de angústia, de vergonha, de culpa. Então, desse modo, né, os contos de Café Molotov são permeados pela produção do desejo, que é o que eu me interesso hoje, né, em dividir vocês aqui. Que comece, é um desejo que começa na pele, mas que também e que é atravessado por violências e interdições. Há uma série de contos nesse livro em que a movimentação do desejo e o mecanismo de funcionamento do desejo ele é permeado por violências, em que há ali um desejo de estar com o outro atravessado por violências, né, em que esse corpo é castigado, produzindo, então, interdições. Estas que são responsáveis por regular a produção do gênero e das sexualidades em corpos dissidentes. Os contos fazem vibrar intensidades agenciadas aos fluxos que põem em movimento a máquina literária, ao qual produz desvios que não param de modificar-se e mover-se. Esses contos são não desejo, mas também desejo, porque não há aí um funcionamento binário da lógica, para a lógica do desejo, sendo possível dizer que são escritas que acontecem por intensidades em um exercício e uma experimentação inevitável, que neste lugar que me debruço aqui, né? Numa experimentação com essas leituras, é um debruçar também experimentando este lugar. E essas experimentações elas ficam bastante visíveis num conto chamado Sabor dos Anjos, em que é apresentado um combate entre o que se vive e o que é produzido em códigos linguísticos. No conto O Sabor dos Anjos, também no mesmo livro, fica evidente ali o encontro, de como que o desejo acontece e funciona no encontro. E é um encontro entre dois jovens, Abel e Amaro. Eu vou ler um trechinho para vocês também dele, né? Que ele diz assim: quem acompanhasse a conversa dos dois jovens poderia perceber que havia ali um encontro. Eles eram tão diferentes. Amaro era alto e magro, uma pele levemente morena, uma morenice mediterrânea, coberta por longos pelos negros. Abel era mais branco, uma brancura também mestiça, sem os avermelhados dos brancos europeus. Tinha os cabelos também muito pretos, mas não tinha pelos. Era gordinho, braços e pernas roliços escapando das camisas e das bermudas. Amaro tentava disfarçar,
mas quase sempre seu olhar escorregava para aquelas partes do amigo em que a carne forçava os tecidos das roupas. Tinha sido assim desde que o tinha visto saindo da padaria com o quindim. Abel tinha as pernas grossas, sustentando uma bunda volumosa. As gorduras, sem exageros doentios, faziam curvas sinuosas e pareciam dançar quando ele andava. Amaro quis chamá-lo, retê-lo um pouco mais, mas não sabia como. Foi assim que gritou o próprio nome para o rapaz. Observe que, como na narrativa de Marcos Vinícius Rodrigues, ele vai construindo, trazendo uma multiplicidade de corpos que se apresentam de formas das formas mais variadas. Neste conto, especificamente, há uma realização do desejo, né, no instante do prazer, que é feito a partir da comida. Então, há essa analogia aí, né? Porque Abel, ele vai até o encontro do amigo Amaro, que é o dono da padaria, o que fabrica os doces, né? A princípio, para experimentar a comida produzida. Mas essa comida produzida, ela passa por uma metamorfose, né? Há uma personificação dessa comida num desejo no corpo do outro, um desejo no corpo desse amigo. E que ele identificado, né? Ao longo de todo o conto. E aí o narrador continua, né? Amaro sabia. Abel gostava da novidade, sabores novos, mesmo que fossem simples. Foi assim que ele começou a seduzir o amigo. A cada dia fazia um doce diferente, de simples biscoitos de natas a bocas de damas. Fez os mais diversos manjares, madalenas, pães de ló. Não faltaram os pastéis de Belém e outros doces de convento. Amaro seguia as receitas de um livro antigo do avô. Abel vinha todos os dias para experimentar a novidade. A cada dia, Amaro se mostrava mais próximo. E é assim, né, construindo e entregando diversas novidades a cada dia para Abel, que Amaro oferece novos doces a Abel diretamente em sua boca. O rapaz mordeu o doce no meio, a hóstia partida deixou escorrer o creme pelo braço de Amaro. Num gesto instintivo, o rapaz lambeu o braço do amigo. Junto com o doce, os pelos longos e negros do braço foram sugados. O suor se intrometeu no meio do doce, uma mistura alegre e inusitada. Amaro percebeu o maravilhamento do outro, então espremeu mais creme no braço e ofereceu. Abel hesitou. Antes tinha lambido por reflexo, dominado pelo desejo do doce. Agora sentia que não devia. Lamber um homem? Nunca tinha querido isso. Não gostava, mas aquele gosto, o sal misturado ao açúcar e as gemas, ficou uns instantes parado olhando para o amigo, entre eles o doce. Amaro rasgou outro envelope de hóstia e espalhou mais creme. O braço estava todo lambuzado de papo de anjo. E aí, ele segue ali, né, demonstrando esse desejo que é construído aparentemente de forma mútua, mas que ao fim do conto há uma recusa por medo e por todas as interdições que é construídas a partir de um entendimento de que não é possível uma relação entre homens. E aí o que chega, né? Que o entendimento de que o corpo não é simplesmente apenas marcado por pressões e valores sociais que impedem com que esses dois possam aí viver os seus desejos e vivenciar os prazeres. Mas ele é, antes de tudo, efeito da própria construção social e dos discursos que acompanham esse espaço. Desse modo, se pensarmos o corpo como natural, podemos dizer que tal naturalidade é construída por manobras discursivas que transformam a materialidade do corpo em linguagem e em efeitos de poderes, como é identificado na construção narrativa desses contos. Então, moralismos e binarismos vão movendo esses desejos construídos ao longo dos contos, sobretudo neste conto que eu acabo de dividir com vocês, que é O Sabor dos Anjos. Porque vivemos na fronteira, no espaço identitário, muitas vezes sem definição, e entendemos que as relações de poder não operam entre o bem e o mal. Mas assim pode funcionar, talvez, algumas das religiões, mas não a política. Então, este é o espaço do complexo, do enlace, do desenlace, e não do moral. Então, a ideia é que possamos defender a vida a partir de escolhas políticas que agreguem e que liberem formas de exercício das sexualidades conforme os desejos de cada um dos indivíduos, de cada um de nós, né?
E os desejos, e muitas das vezes, ele é capturado e está atravessado pela regulação de gênero e da sexualidade, que constrange a pauta política de feminismos, lésbicas, gays, ou seja, né, da comunidade LGBTQIPA+. A partir dessas ramificações, concluo, então, que a literatura de Marcos Vinícius nos entrega linhas que instauram multiplicidades. Tentei ligar estas linhas escritas por Marcos Vinícius às minhas, fazê-las penetrar, né, nas minhas. Nesse caminho, pude compreender que é possível fazer do múltiplo algo do qual não cessa de transformar-se. Estas linhas me levaram para além das fronteiras, em meio ao caos que nos povoa. Por entre os escritos, destroçados em alianças, desejos, amores, afetações e também por violências, foi possível trazer à superfície questões que descortinam as operações e capturas do desejo e faz cruzar novos e outros fluxos. E desse modo, entendo que é possível entregar um caminho em que a multiplicidade possa, então, versar, né? Trazer os seus versos e assim ser constituída. Essa é a leitura que eu trago para vocês e acho que na nossa conversa, né, ao fim, acho que a gente pode consolidar melhor outros aspectos. Ok. Então, vocês ficam agora... Obrigado, Camila, primeiramente. Você está maravilhosa. Eu estava comentando aqui que você está muito linda. Agora eu convoco o professor Osmundo Pimo. A palavra fica contigo. Bem, boa noite a todos, a todas, a todos. É uma grande alegria, um prazer participar dessa atividade do colóquio aqui proposto pelo Jorge e pelo Jober. Mais uma iniciativa crítica que, digamos, se alinha a essas intervenções que buscam reposicionar a reflexão sobre a nossa realidade, as formas de expressão cultural. Então, me sinto honrado por poder participar dessa atividade. Não? Muito interessante a intervenção de Camila, que me antecedeu. Agradeço também as palavras de Vécio. Então, vou tentar aqui contribuir para a discussão de um lugar aqui um pouco assim, impertinente, não vamos dizer assim. Espero que consiga, enfim, ao menos trazer alguns elementos, excêntricos, não? A partir de outro lugar, disciplinar um pouco, eu digo assim, não? Talvez para a gente pensar, refletir sobre os temas que nos interessam. Não? Bom, o que eu tentei fazer para atender o convite tão gentil, a provocação, não? Dos organizadores, do Jorge, que me contatou mais pessoalmente, foi tentar, o que eu vou fazer aqui então, é tentar elaborar algumas questões, não? Basicamente duas perguntas, não? Duas perguntas talvez um tanto quanto impertinentes, que já foram abordadas talvez de outros pontos de vista, mesmo neste colóquio. Não? Faço essas duas questões motivado em grande parte pela intervenção do próprio autor, não, que me cabe comentar aqui, na primeira mesa do colóquio, também pela condição excêntrica e fugitiva que define a subjetividade negra no mundo antinegro, ou preta no mundo antipreto, que eu compartilho com Alex Simões, né, que é o autor, que eu vou aqui ousar comentar um pouco, tentar, enfim, provocar um pouco a nós todos com algumas perguntas. Não? É uma alegria, uma responsabilidade muito grande para mim, não? Enfim, alinhavar aqui um pouco essas questões em torno de uma leitura possível da obra de Alex, que é um poeta pelo qual eu tenho uma predileção muito especial, não? Um poeta desse nosso cenário contemporâneo, e também uma pessoa, um amigo querido de minha geração, alguém que nós conhecemos há muitos anos já, e é uma grande satisfação, não? E ver como o Alex construiu uma trajetória tão consistente, tão densa, não? E tem feito
digamos, a sua parte, não, digamos assim, cumprido, digamos assim, um programa estético, político, que reconhecemos todos, temos visto aqui, não, é tão fundamental. Então, como eu disse, vou tentar aqui elaborar duas perguntas, ou reelaborá-las, ou digamos, ou reocupá-las, digamos assim, não, a partir tanto desse lugar excêntrico e fugitivo, como eu mais à frente retomar, como também a partir um pouco do que o próprio Alex falou sobre a experiência dele no grupo de apoio à prevenção à AIDS da Bahia, quando nós dois trabalhamos juntos no projeto Homo Bissexuais, né? Algo que nós já conversamos sobre isso em outros contextos, assim, informalmente, mas agora, talvez, a título, digamos assim, da própria referência que ele fez na primeira mesa, eu posso voltar um pouco a esse ponto, não, a esse momento, digamos assim, não. E essa experiência que o nosso poeta e etnógrafo, em alguma medida, também teve, não. Como eu disse, então, eu reconheço a fugitividade, não, como um lugar, como uma interseção possível, digamos assim, para a minha experiência e a de Alex, e a de outros sujeitos, não, racializados e, digamos assim, submissos com relação à norma heterossexual e às convenções de gênero, ao cis-heteropatriarcado, capitalismo racializado, que nós o conhecemos, não. Como diz a J. Mombassa, é na fuga onde a gente se encontra, não? E a fugitividade também entendida, seguindo a Fred Moten, como a condição possível de resistência para digamos, o objeto por excelência para a construção do mundo antinegro, que é o negro, não? A negra, um preto a preta. Não, fugir é resistir à objetificação, mas desde essa posição, não, de objeto, digamos, assumindo, obviamente, as contradições que conferem, digamos, materialidade, digamos assim, a condição negra, como eu disse, no mundo antinegro. Então, desde esse ponto de vista fugitivo, o que, obviamente, me foi sugerido pela obra de Alex, mas pela referência que ele fez, então, a experiência ao trânsito que ele teve por essa, como eu diria, por esse território particular, não, da experiência sexual e racial, que é o, digamos, eu vou usar a expressão aqui, que é o, digamos, o submundo ou underground, ou foi, nos anos 90, o submundo ou underground sexual popular em Salvador. Então, a primeira questão que eu quero elaborar um pouco aqui para colocar para a nossa discussão tem a ver com uma questão, muitas vezes, obviamente, abordada ou tematizada por pessoas muito mais qualificadas do que eu, mesmo aqui, nesse colóquio, como eu tenho visto, que é a relação entre vida e obra, não? Entre a vida e a obra de um autor. A vida eu entendo não apenas a biografia, a vida eu entendo não apenas como a biografia, mas como a situação também, não, do sujeito, imerso num contexto sócio-histórico, digamos, contingente, não, digamos assim, não, eventual, mas ainda assim produzido por nossas próprias ações, não? E obviamente que poetizar também é agir, não? É claro. A relação entre vida e obra, creio que aparece na obra do próprio Alex Simões, de tal modo que nos permite talvez torcê-lo um pouco, não? E perguntar qual a relação entre a morte e a obra do autor, não? Entre a morte e a obra poética, entre a morte social, então tomada, quer dizer, a morte como uma categoria sociológica também, não? E ontológica, não? E a obra do autor. Muitos aqui já fizeram referência a trechos das obras dos autores e autoras discutidos. Eu também não vou perder a chance de testar os meus atributos como declamador. Eu quero fazer referência, então, a dois poemas de Alex que eu gosto muito, não? Que me tocam muito e que quer dizer, que acho que é
o que aqui já foi apontado, e o que parecem também que conseguem. Isso tem a ver também com digamos assim, digamos, o cuidado, né, ou atenção, o investimento formal que faz Alex, porque os dois poemas também, em termos formais, me tocam, não? Nesse sentido, não apenas em termos de seu conteúdo. O primeiro, já muito referido por muitos, não? Como eu disse, me toca bastante, está em Transformação, Mil e Tânatos. Quero poder cantar impunemente, sem ter de agradecer por estar vivo, ou problematizar porque se sente medo de ter tesão, tédio, convívio. Onde estão meus amigos, minha gente, mortos por mil e tânatos motivos? Ou quase vivos, quando assim de frente, qual das verdades que nos traz alívio? Não ter respostas pode ser apenas o início de uma certa indignação, mal disfarçada e em doses pequenas na militante estética do não. Se apresentar nem para salvar o mundo, nem para trazer à tona o que, no fundo. Então, não apenas eu chamo atenção para a presença da morte, não, como definidora de um horizonte de sentido para o poema, como também a referência à estética do não, porque me permite também abordar a questão da negatividade, que me parece muito importante no pensamento contemporâneo, melhor dizendo, na teoria crítica contemporânea, também na obra do autor. Outro poema que eu vou aqui ousar declamar também é o inglês número 11, está em Contrassonetos. Esse livro tão importante, né? Tão fascinante para mim. Né? À noite, seus perigos me invocam e me evocam momentos de menino. E como outrora o breus e o caos me tocam, gelando-me com seu sopro assassino. Mas, homem, não serei desafiado em vão, rendendo a ela meu estertor. Finjo coragem, enfrento o caos velado e vou rimando dor com a própria dor. Calado, sigo em frente em minha empresa, gritando a alma, mas o corpo mudo. Busco no breu a lamparina acesa, que para a criança a noite era tudo. E entrego o meu destino à própria sorte, que sei que a noite é irmanada da morte. Ora, e perdoem a emoção um pouco. Ora, como está em Barthes, desde Barthes, digamos assim, não, a literatura começa, de seu ponto de vista, perante o indizível. E eu aqui cito, não? Face a percepção de um algures estranho à própria linguagem que procura. A morte social pode ser tomada como este algures, como este aquém, para além da poesia ou da representação. Esse algures para além do sentido, que pode ser semanticamente abordado, que pode ser talvez formalmente intuído, mas que se coloca justamente como um limite, não? Uma fronteira, de certo modo, intransponível, ainda que determinante, uma fronteira ontológica para a condição do sujeito negro. Não? Essa condição pode ser representável de acordo com autores tais como Lewis Gordon, a condição negra, digamos, ontologicamente aprisionada em sua carne, não? Na própria materialidade, digamos, seria um obstáculo epistemológico formal para a representação, não? O que tornaria a cultura negra irrepresentável. Haveria um limite de representação, um limite do que pode ser dito e do como pode ser dito, não? O que não quer dizer, vou repetir, que a morte social não esteja, digamos, interposta, não? Como uma situação, digamos, que exerce o seu, que projeta a sua sombra. Ora, o recurso formal, em alguma medida, parece, no caso dos poemas, parece revelar a própria espessura da representação, chamar a atenção para a forma, não? Para o representar, como apontasse um limite, porque, como diz Alex em outro lugar, em outro poema do Contrassonetos, escrever é contra escrever é incerto, não? Digamos, um salto no escuro, uma aposta sem lastro ou sem garantia, porque a vida, né? Vou repetir, tanto como biografia
como situação, é um lastro precário do ponto de vista desses sujeitos, não? Ontologicamente precários, não? Um pouco resistentes, como acredito, são os sujeitos negros no mundo antinegro. Ora, a morte social, quer dizer, isso implica um pouco nessa divisão entre afropessimistas e afropessimistas, parece para alguns autores um obstáculo intransponível, não? Entretanto, Fred Moten e outros insistem de que é possível objetar, não? Resistir à morte social. E essa objeção radica, digamos assim, ou se enraiza na experiência do porão, não? A velha excentricidade que eu apontei, não? A velha negatividade absoluta, não? Os territórios devassos, abjetos, obscuros, não? Digamos, inclassificáveis, inomináveis, não? Inassimiláveis, como são os cenários de sujeitos que Alex conheceu e encontrou em sua experiência no GAPA da Bahia. Se não me engano, Gerald Sexton, talvez seja outro, mas acho que é o Sexton, diz: negritude é fantasy in the hold, a fantasia no porão, o flash flamejante do espírito criativo, não? A força, digamos assim, quer dizer, a força que só temos quando enfrentamos a morte, não? Que se transfigura, como também aponta Paul Gilroy de outra forma, não? Nas formas estéticas da diáspora negra. Mesmo quando, por meio dessa abordagem situacionista, como Alex, quer dizer, sugere, digamos, as formas ocidentalocêntricas são ocupadas, invadidas, não? Habitadas, erodidas, não? Desde dentro, por meio dessa incongruência entre o sujeito precário e o cânone da literatura ocidental, por exemplo. A experiência no porão da negatividade, o flash do espírito que surge nos ambientes degradados, não? Abriria, de certa forma, espaço para o desejo, não? Como uma plataforma através do qual o sujeito se reconhece, não? Em meio à fugitividade desses espaços evanescentes. Não? Ora, assim viviam, não? As travestis no Cinepax. Não? Alex faz referência aos documentos que a gente preenchia como uma prática do trabalho introduzida pelo coordenador que é antropólogo, não? Que entendia que tínhamos ali uma oportunidade de abrir uma janela para o universo, não? Então eu acho fascinante que o Alex tem ainda essa memória, não? E essa atenção para essa experiência, não? E fico feliz também que ele já havia me dito isso, não? E fico feliz de saber que ele tem esse arquivo. E eu tenho algo disso ainda hoje. Eu quero só fazer duas referências, não? A digamos, esse encontro no porão, no Cinepax. A partir das anotações, creio inclusive que essa aqui foram o próprio Alex, foi o próprio Alex que as fez, não? Então primeiro aqui a partir da anotação do projeto Homobi. Primeiro, as travestis ficam esbravejando Madonna por estar muito pervertida. Calcinha e shorts transparentes. Diziam que o senhor Humberto, gerente do local, poderia expulsá-la. Estou cada vez mais me entendendo com as travestis. Ana Paula só faz boquete por R$5 e sexo anal por R$10, porque precisa de silicone e o mesmo está custando R$200 a R$250. Outro trecho. Conversei com um homem que está separado da esposa e busca o cinema por não ter coragem de ter envolvimento homossexual no cotidiano. Conheci Aníbal, que é muito discreto, funcionário federal, tem medo de se assumir, sente revolta por ser homossexual. Sua tara é negro. Goza muitas vezes sem nenhum manuseio no pênis, só com o ato em si. Acha o cinema um usa o outro. Vive de casa para o trabalho e vice-versa. O cinema é seu hobby, tem 37 anos. Ora, nesse lugar, no vazio, não nesse limite, não, para, digamos, de colapso e reinvenção de interdições de gênero, de categorias sexuais, não? Naquele teatro de perversões, não? Que se refletem e gozam umas com as outras, nesse vazio, nesse buraco, no porão. Quer dizer, qual a forma adequada para o desejo e para a inscrição do desejo, não? Em meio à precariedade e à incerteza, entendendo que a inscrição, não? Que o registro, que o
que o gesto poético também fazem parte da luta, não? De algum modo, como me parece que Foucault sugere em Language, Madness and Desire, escrever é tornar o desejo verdade, não? Instituí-lo como verdade. E qual a verdade possível para esses sujeitos repetir inassimiláveis? Para Madonna, não? Para Aníbal, qual a verdade possível para a inscrição de Aníbal? Voltando, então, à ideia de fugitividade e de vida, e vida como uma vida vivida sob a sombra da morte, não? Talvez devêssemos, digamos, provocar o poeta a perguntar qual o tema da poesia, não? E qual a vida do poeta em meio a tantas mortes, não? Como é estar no porão, como diria então Sexton, e fantasiar o voo alto. Porque, mais uma vez, como diz J. Mombassa, se o contrário da vida é a morte, se o contrário da vida não é a morte, e sim o cativeiro e a escravidão, a vida infinita escorre para fora, além ou aquém, o Algures de Barthes, do destino que nos foi designado pelo futuro branco cis-hétero patriarcal. Então, a primeira pergunta que eu faria provocativamente é qual o lugar da morte na obra do poeta? Agora elaborar um pouco, e espero que eu tenha ainda algum tempo, a segunda questão que eu quero aqui desenvolver, né? que tem a ver então, justamente com outra das discussões que atravessaram as mesas anteriores e que atravessam, acho que, o debate literário ou artístico, né? Que é a relação com a tradição, não? E particularmente, quer dizer, e sei que há, talvez ou não, talvez me equivoque, que há uma certa ambiguidade, porque entendo que, por exemplo, a discussão da relação do autor com a tradição refere-se à tradição literária, não? Sim, em alguma medida, ao cânone literário, mas o cânone literário, notadamente, em nossa situação, quer dizer, na Bahia, às vezes se conjuga, não? Com a tradição, digamos assim, das hegemonias culturais locais, não? Com aquilo que a gente se vê obrigado a enfrentar como a cultura baiana, não? Definida por essa viscosidade mestiça que impregna tudo e a todos, não? Esse pântano sincrético no qual nos arrastamos, não? E nos envolvemos ao que parece numa espiral que certamente não é sem fim, mas que é mais persistente do que talvez fosse necessário, porque eu julgo ver, desde o ponto de vista que eu assumo, uma analogia, um paralelo entre um contínuo estético, político, formal, associado ao modernismo, não? Um contínuo sociológico, histórico, antinegro, associado à própria estrutura social baiana. Não? E é uma sociologia do campo acadêmico, do sistema da arte, do sistema literário, do mercado, assim por diante. Não? E entendo que talvez, como eu disse, certamente sou, talvez, dentre todos e todas os convidados, o menos qualificado para a discussão sobre modernismos baianos. Então, até peço perdão, talvez, pela exiguidade aqui de minha abordagem, mas parece difícil negar que há no paradigma, digamos assim, moderno, modernista, a relação entre uma vanguarda estética cultural e o povo inventado ou construído como esse outro interior, não? Quer dizer, a busca por legitimidade de vanguardas ou de atores sociais, culturais e políticos na relação fetichizada ou totemizada com o povo, que no caso baiano são os pretos e as pretas, não é claro. Quer dizer, como dizer, faz parte da situação, não? Essa superposição entre raça e classe que conhecemos aqui na Bahia. Nunca houve uma ruptura real nas tradições culturais, na crítica de cultura na Bahia, parece, não?
A Academia dos Rebeldes parece ter sido a última ruptura, não? E nem foi de fato uma ruptura efetiva teria havido se os poetas da Baixinha tivessem emergido do porão, não? Tivessem realizado, sem dúvida, não? Digamos assim, as promessas contidas no porão, não? Tivessem transposto a fugitividade da experiência, não como, digamos, não como totem, como fetiche da alteridade, da diferença, do primitivismo, mesmo da tradição, não? Mas de uma maneira, vejam, de uma maneira a pôr em xeque as próprias estruturas, digamos, que produzem essa situação, e não fetichizando-as, como, enfim, a tradição moderna da literatura baiana, ao menos, e pensemos, por exemplo, parece que é o seu campeão, não? Jorge Amado, digamos assim, ao menos como está consagrado, não? O modo como Amado, e mesmo como Edson Carneiro, não? Como o livro interessante de Gustavo Rossi comenta, não? Essa posição de mediação que assumiu Carneiro entre as elites intelectuais, Arthur Ramos e o povo preto da Bahia, não? Quer dizer, eu repito, como uma estratégia moderna e como parte da tradição que nos aprisiona até hoje na Bahia, eu diria. Alguns assumem o ponto de vista que diriam que uma leitura queer permitiria conexões transfronteiriças. Eu quero questionar justamente as fronteiras, na verdade. Não as conexões que fazemos entre elas. Não, me parece um escândalo, na verdade, que cheguemos a esse ponto da fetichização, de saudar, não, de celebrar a mistura, não, entre pobres e ricos, sem questionar a própria estrutura, não, que define pobres e ricos, não, ou que define o mundo antinegro e que exige a morte social e a morte negra. Essa reivindicação de conexões transfronteiriças é a vocação da velha ou nova mística pós-moderna da hibridez, não? Que pretende fritar um ovo sem quebrar casca, não? Fazer o omelete da democracia racial sem partir a casca da antinegritude, não? Que torna o negro matável, não? Essencialmente, não só o negro matável, mas como podemos ver, que torna a cultura negra um fetiche, um recurso, como diz Frank Wilderson. A mística pós-moderna da hibridez aclimatada na Bahia me parece um álibi para ocultar compromissos raciais e de classe, não? Sob a aparência de uma ideologia inclusiva que está aí monumentalizada em diversos parâmetros ou espaços, mantendo vivo o pacto da mestiçagem, que, como eu disse, expressa esse contínuo cultural, sem ruptura, de Amado a Verger, da antropofagia ao Baiana System, do desejo ao tremizado do outro, Antônio Risério, de Gregório de Matos a Tropicália, de Glauber à baianidade Nagô. Ora, o que vemos em todas essas instâncias, não? É como diz mais uma vez a J. Mombassa, a produtividade conceitual do preto como signo, não? E a submissão a uma demanda de auto-objetificação positiva. Auto-objetivação e submissão à epistemologia ocidental, algo que as travestis do Pax não fazem, não? E outros sujeitos insubmissos, inassimiláveis, não? Queers, na maneira como eu gostaria de entender o significado, não? da queerness, não? Quer dizer, a insubmissão que torna irrelevantes, inúteis, escandalosos os limites impostos pela ordem estabelecida do mundo em que vivemos, inclusive a ordem de gênero e das sexualidades, não? Inversamente a isso que vemos nessa mística pós-moderna da hibridez, não? É a negritude vista como um recurso, não? A pele escura, a carne dura, um recurso disponível para a branquitude e a branquidade, inclusive, talvez principalmente, não, no ambiente da política queer, que hibridiza os outros, mas mantém intactos seus próprios privilégios, não? Então, a minha segunda pergunta, talvez mais obscura do que a primeira, é se há lugar, e onde ele está,
para, digamos, uma ruptura estética, uma fratura, digamos assim, não? Nos monumentos, a miscigenação, a mestiçagem, a banalidade que sufocam a todos nós até os dias de hoje. Espero que não tenha feito a apresentação muito confusa. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Obrigado. Vê se seu microfone está desligado. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Acho que teve um probleminha ali no microfone de Vércio, mas daqui a pouco ele volta para conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou já tomando a palavra, né? E, assim, primeiro preciso agradecer demais. Fico bem feliz, assim, e honrada, né, assim, em fazer parte de um evento como esse, assim, que para mim está na luz de um acontecimento mesmo, né, a gente falar sobre nossas produções literárias, né, retomo aí, ratifico tudo o que Vércio falou, né, sobre como é importante a gente pensar as nossas produções a partir, né, de uma dimensão aí dessas contemporaneidades periféricas, pensando a nossa produção baiana, né, com essas autorias maravilhosas. Então, eu fico muito feliz, assim, e agradeço demais o convite que Jorge me fez. Inclusive, agradeço, assim, né, Jorge me fez o convite e no momento ele me falou, né, eu gostaria muito que você, né, fizesse uma análise, a gente vai fazer uma crítica literária e tal, a partir do trabalho de Kátia Borges, né, da escritora Kátia Borges e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, conheço um pouco do trabalho, né, da escritora Kátia Borges, mas ainda não tinha, né, produzido nada assim, né, então, obrigada, inclusive, por essa oportunidade de eu conhecer um pouco mais, né, o trabalho dessa escritora, que eu acho que é uma escritora que tem uma dimensão, assim, de escrita muito muito leve, muito... E aí eu vou explicar essa leveza, porque inclusive eu vou começar, né, falando o quanto é presente né, no texto Escorpião Amarelo, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, o quanto é presente essa dimensão da leveza do cotidiano, né, na verdade. E é uma leveza que por vezes é extremamente pesada, mas que de algum modo atravessa a gente na sua própria lógica, né, do cotidiano, assim. Então, enfim, muito muito interessante me aproximar mais, né, assim, dessa leitura. Então, bom, primeiro, né, depois desses agradecimentos, assim, é muito bom fazer parte desse momento depois de ouvir, né, Camila Carmo, a leitura extremamente sensível, né, Camila é babado, gente, Camila é uma parceirona, assim, né, alguém que eu troco muito, que a gente troca muito, né, que, enfim, a gente tem uma conexão muito bacana, assim, né, intelectual, afetiva, amorosa, de parceria, de amizade, assim, muito bacana. E o professor Osmundo, né, que também nunca tinha dividido, né, um espaço, assim, né, de troca como esse, mas já, né, eu vi em muitas outras ocasiões, e é sempre muito preciso, uma leitura sempre muito generosa e muito crítica, né, no sentido de nos apontar coisas para a gente
explodiu o cabeção, né? Isso é maravilhoso, gosto bastante. E, né, fiz várias anotações, né, aqui para a gente trocar. Bom, né, quando foi bacana, né, ter assistido as outras mesas também, porque eu vi, né, tive a oportunidade de ouvir um pouco, né, da apresentação de Kátia Borges, né, do seu trabalho, da sua obra, de si mesma, assim como também consegui ouvir, né, o professor Gilson falando sobre, né, o trabalho, e ele focou mais na poética. E aí é bacana porque eu vou para um outro caminho e, né, vou tentar focar um pouco mais na prosa. E quando, né, essa prosa a partir do Escorpião Amarelo, inclusive é o conto, né, que dá nome a esse livro, né, o livro Escorpião Amarelo, que tem um conto com esse mesmo nome, foi muito tocante, assim, para mim, algumas coisas no que diz respeito a como esse livro me chega, né, assim, no momento para a gente pensar essa dimensão da morte, né, sobretudo a morte através do suicídio, que é o que, de algum modo, é atravessado, assim, né, pelos contos todos desse livro. Inclusive, o primeiro conto, né, já aparece, né, com esse signo, com esse símbolo dessa morte através do suicídio, e não necessariamente a morte, mas a tentativa de suicídio e tudo mais. E a gente pensar o quanto isso é presente nas nossas existências enquanto população racializada, população LGBTQIAP+, enfim, enquanto, né, pertencentes às dimensões de dissidências de gênero, de sexualidade, de classe, de raça. Então, como esses... E aí, retomando um pouco, né, assim, ouvindo o professor Osmundo, eu estava justamente pensando sobre isso, né, de como esses atravessamentos de morte estão no nosso cotidiano, de uma maneira, assim, estrondosa, né, pensando realidade... E aí, já, né, trazendo mesmo para essa realidade que a gente tem de vida no Brasil, com o racismo, com a lesbofobia, com a transfobia, com a homofobia, que nos mata todos os dias, né? Então, né, pensar esse texto, né, desse modo, a partir desse lugar da morte, para mim, mais uma vez territorializar de algum modo, né, essas nossas experiências, né, nesse mundo que partilha dessa lógica da supremacia, né, cis, patriarcal, masculinista, né, capitalista de supremacia branca. Então, de algum modo, isso me atravessou bastante. Vércio, você quer falar alguma coisa? Tá fazendo os testes? Diga aí, pai. Desculpa, minha querida, foi só o Jorge que pediu para fazer um barulho aqui, para fazer o teste, porque meu microfone estava mudo. Mas pode continuar aí. Desculpa por ter atrapalhado. Não, tranquilo, não atrapalhou, não. Bacana, que bom que você voltou. Então, assim, né, primeiro, falar para vocês de maneira mais holística, assim, né, para essa apresentação, para essa fala, né, eu pensei em trazer um pouco, né, de dois livros, né, acho que o mais recente, que é a Teoria da Felicidade, que é de 2020, né, que são crônicas, né, na verdade é um livro de crônicas, e eu gosto muito, sou muito da prosa, muito da narrativa, assim, né, então tem esse quê, né, desse cotidiano, né, que eu falei logo no começo, e o Escorpião Amarelo, que, né, me tocou aí a partir de vários lugares. E eu pensei em fazer isso de algum modo, assim, transitando um pouco sobre a minha pesquisa mais recente, né, que é essa pesquisa que eu fiz no doutorado, que eu defendi, pensando nos afetos, né, pensando aí a dimensão dos afetos. Então, quis muito pensar, assim, né, sobre esses afetos presentes, assim, né, só o próprio nome né, a teoria da felicidade tem uma dimensão de sentimento e de como é que esses sentimentos, né, produzidos afetivamente, como é que eles nos afetam, né, como é que a gente é atravessada por isso, sobretudo a partir dessas corporeidades, né, em dissidências
de gênero, de sexualidade, né, de raça, de classe, de capacitismo, enfim. Então, assim, a teoria da felicidade, né, vai ter uma... eu acho interessante, assim, né, como a autora brinca com o próprio... aquilo que aconteceu com as cartas de Albert Einstein, né, e de como isso, de algum modo, né, monetarizou para se pensar uma teoria de felicidade, né, de como ser feliz, e de pensar a felicidade enquanto teoria, né, tirar desse lugar né, do sentimento e pensar, né, ou seja, racionalizar uma dimensão que está no corpo. E eu gosto muito de pensar nessa dimensão dos afetos, justamente para quebrar um pouco dessa dicotomia ocidental, né, muito presente entre mente e corpo, né, de que seriam duas coisas completamente diferentes entre si, separadas entre si, e tendo a mente, né, uma elevação valorativa, né, acima do corpo. E eu acho bacana a gente justamente, né, quebrar um pouco esse pensamento hierárquico, né, dicotômico, e trazer o corpo para essa cena de pensar e de sentir, né, e de produzir saber a partir do que sentimos, né, a partir de como a gente se afeta, né, de como os afetos produzem, né, as nossas existências, produzem, né, teoricamente as nossas existências. Então, eu achei muito, muito bacana, assim, caminhar um pouco por né, por essa linha. E, né, já o Escorpião Amarelo, né, que é esse livro de contos, então a gente vai ter aí muitas presenças, né, a presença do mar, né, eu acho que o fato de a gente ter ali um contato muito, muito grande com as águas, né, assim, tem um conto, assim, um conto que eu achei lindíssimo, inclusive, que é Maresia, né, que traz esse contato com o mar, né, para a gente, com essas águas que nos atravessam e pensando essa dimensão dos afetos, né, falar um pouquinho para vocês, na tese eu penso os afetos justamente em como nesse processo, né, transatlântico aí de chegada, invasão, né, dessa experiência europeia de invasão nas terras de cá, né, do sul global, e como essa experiência, né, traz na sua bagagem não apenas a dimensão da violência e desse desejo colonial de dominação e de controle, né, de morte, enfim, né, como esses afetos chegam, né, os afetos que vão estar ali atravessados, o afeto do medo, né, como se controla a partir do medo, né, o afeto do amor, né, é possível sim também, né, que o afeto do amor não seja única e exclusivamente tem uma leitura, né, de pureza ou de singeleza, né, como a gente costuma ver, mas que ele também pode produzir, né, experiências coloniais, experiências extremamente perversas e violentas, né, como é visível, né, ali, é tangível também no trabalho de Kátia Borges. Eu sinto que há uma forte presença assim, de autodeterminação, né, dos corpos, né, uma leitura que Jorge fez que eu achei fantástica, que eu achei muito massa, que é pegando um pouco do primeiro conto, né, o conto do meio, o primeiro conto que é o conto né, do suicídio, um conto que fica ali meio que no meio, que é o Escorpião Amarelo, né, mais ou menos no meio ali entre os contos todos que aparecem, e o último conto, né, que traz de maneira mais explícita, né, dimensões de relações entre mulheres, e aí tem ali, né, os recortes de lesbianidade, enfim. O quanto há eu consigo perceber também uma dimensão de progressão desse exercício do corpo, né, de liberdade e de autodeterminação. Então, a gente vem de uma dimensão de suicídio, né, para tentar compreender lá no Escorpião Amarelo como é que essas corporeidades, né, existem e reexistem, né, a partir da vida que chama, né, para um exercício dessa cis-heteronormatividade
inclusive do casamento, né? Isso é muito presente, assim, essa dimensão desses casamentos com esses maridos, né? Que só aparecem enquanto, né, de maneira secundarizada nessa dimensão de maridos. E, né, no último conto, em que essa mulher, né, reencontra, também casada e tal, e reencontra essa outra mulher e, né, embarca e vai cuidar dela, né? Ela está precisando, então vai cuidar dela. Então, tem, né, um pouco aí essa dimensão de atravessamento de morte, e de muitas mortes, que não apenas na dimensão do suicídio, mas, né, de outras simbólicas também, né, de quando se nega a possibilidade de existir a partir dos seus desejos, a partir, né, daquilo que se identifica, ou como se auto-identifica, né, dentro de uma lógica de sexualidade e tal, mas também dessa morte de um passado que não se quer mais, né, e de cortar laços, né, nesse sentido, assim. Então, eu fui um pouco caminhando por essa lógica dos afetos, para poder chegar, né, numa leitura, assim, acho que mais próxima, né, assim, do que, inclusive, tem povoado, assim, meu pensamento e meu corpo, né, nos últimos tempos, assim, desde a defesa. E aí, antes de chegar mesmo, né, fiz só uma apanhada, assim, muito geralzão, mas chegando um pouco mais, assim, né, na dimensão dos afetos e dos textos, né, ali dos contos e das crônicas, né, de Kátia Borges, queria falar um pouco dessa dimensão dos afetos, né. Quando eu comecei, né, a fazer uma leitura muito mais cuidadosa, uma pesquisa, né, muito mais intensa sobre a dimensão dos afetos, né, e a gente acaba se deparando, obviamente, com Spinoza, né, enfim, a gente tem aí toda uma tradição, né, de pensadores, e aí eu estou falando pensadores no masculino de uma maneira muito proposital, porque, né, acaba sendo essa a tradição masculinista branca, europeia, né, cisgênero e tal, de pensar, né, essa dimensão dos afetos. E como eu trabalhei, né, com textos literários a partir de uma dimensão crítica, né, de crítica literária negra sapatão, né, então transitei por muitos textos literários que não necessariamente, né, a partir dessas designações de identificação, né, de identidade negra e sapatão, mas eu, de algum modo, territorializei nesse olhar a partir da minha própria experiência como crítica literária também. Então, aparece aí, né, essa dimensão de como eu consigo olhar, né, e me afetar e compreender como os afetos são produzidos ali. Por incrível que pareça, né, acho que a autora que mais me flagrou para pensar a dimensão dos afetos, né, teoricamente, inclusive uma autora que não teorizou sobre a dimensão dos afetos, mas que construiu, né, um trabalho primoroso para pensar como os afetos, né, os usos dos afetos, sobretudo a partir dessas experiências das dissidências sexuais de gênero, né, com o atravessamento da experiência de mulheres negras, que é a Audre Lorde, né? Então, a Audre Lorde que foi pensar ali o conceito de erótico, e aí o conceito de erótico, por exemplo, e eu convido a gente, inclusive, aqui a pensar essa dimensão do erótico fora dessa caixinha do erótico vinculado a uma dimensão de prática sexual, única e exclusivamente, né? Porque a Audre Lorde vai trazer o erótico como uma pulsão de vida, né? Todas as vezes em que a gente se afasta da nossa dimensão erótica da vida, a gente morre um pouco, né? Porque, de algum modo, a gente automatiza uma vida ou um mundo que escapole da nossa possibilidade de autodeterminação, né? Ou de criar possibilidade de autodeterminação, tendo em vista aqui no mundo, né, capitalista, antinegro, né, e com todos os atravessamentos de transfobia, lesbofobia e homofobia, a gente tem esse mecanismo da autodeterminação ainda extremamente controlado. Mas todo controle é ficcional, né, nenhum controle é por si só definitivo, então a gente encontra aí as possibilidades de escape. E aí foi a Audre Lorde que, né, foi lá pensar os usos da raiva, né? Então, com ela, pensar aí a dimensão da raiva também como um afeto poderoso. Bom, então, assim, afeto é uma palavra que
se popularizou demais, assim, né? Acho que tem uma dimensão aí. Hoje a gente substitui a palavra afeto por carinho, né? Então é muito comum, né? A gente, eu tenho um afeto por você e tal. E pensar essa dimensão do afeto, né? Pelo menos na tese, nesses textos, né? Por uma outra via, né? Mas pensar aí não no substantivo, né? Do afeto apenas, mas pensar a dimensão do verbo mesmo, né? Do afetar, dessa possibilidade de mover, né? Aquilo que nos move, aquilo que, de algum modo, energiza o corpo e produz, né? Produz a nossa existência em coletividade, né? Aí atravessamento, através dos atravessamentos dos afetos e de como esses afetos produzem sentimentos e constroem o mundo, né? O mundo em que vivemos. Idealizando, por exemplo, essa noção do amor, né? Sobretudo uma idealização do amor romântico. E eu acho muito bacana como Kátia Borges, no texto, né? Lá no Escorpião Amarelo, não só o conto, mas toda a sua passagem assim, contista, né? De todos os contos, é presente, né? Essa fragilidade de como esse amor romântico, ele rui, né? Ele está aí para ruir mesmo. Porque, de algum modo, ele tem ali um atravessamento colonial, né? E aí, eu acho muito bacana, né, como a Audre Lorde faz, não focar no afeto enquanto essência em si, né? Eu acho que é muito presente, por exemplo, no pensamento de Spinoza, né? Pensar a dimensão do afeto enquanto substância, né? O afeto que produz ali caminhos de felicidade ou caminho de tristeza, né? De potência de vida ou de morte, né? Digamos assim, mas pensar nos usos, né? Sobretudo pensando, né? Bom, se a gente, né, cai no mundo, pensar essa lógica do mundo ordenado, trazendo até uma reflexão, assim, né? Que a filósofa Denise Ferreira da Silva faz, nesse mundo ordenado em que as chances, né? As nossas chances de sobrevivência já nascem mortas, né? Acho que a própria J. Mombassa também trabalha, né, a partir dessa perspectiva. Como é que a gente faz para sobreviver? Como é que a gente está viva, né? Como é que a gente consegue construir possibilidades de vida? Como é que a gente consegue construir possibilidades de desejo? E não é vida de sobreviver, mas é uma vida em plenitude, né? Como é que é possível isso? Diante da morte, que está aí o tempo inteiro para a gente, né? Inclusive o suicídio, né? O quão isso é presente na vida de pessoas LGBTQIA+. Então, pensar essa dimensão dos afetos, né? Esses afetos coloniais, nos seus usos coloniais, que estão aí para a morte mesmo, né? Para o domínio, para o controle, para esse tipo de exercício, né? A prática do exercício de poder. E como a gente pega esses afetos e consegue construir, né, relações de bem-querer, né, relações de bem-viver, como é que a gente consegue transformar esses afetos, usá-los de modo a produzir afetações de bem-viver, né? Então, a Audre Lorde ensina isso com a gente, com a raiva, por exemplo. E aí eu já vou chegar, né, para também não onerar demais aí, né, o nosso tempo. Eu chego um pouco aqui nos contos, né, e eu penso, por exemplo, o primeiro afeto assim, que me foi muito presente, que é esse afeto do medo, né? O medo é um dos afetos, assim, em seus usos coloniais, assim, mais eficaz, né? Assim, realmente de controle, no sentido de que a partir do medo, né, a gente consegue gerenciar, né, toda uma vida colonial, né? Foi possível isso, né? Naquele período e continua hoje, né? Com essa colonialidade em que a gente vive apesar do medo, né? E obviamente essa dimensão do medo nunca vai ser, né? Única e exclusivamente no sentido de coagir, né? E que vai ter sempre esse resultado, né? A coação como um resultado possível, porque sempre tem a possibilidade de reagir ao medo, né? Enfim. Então, no conto, tem um conto, né, chamado Alzira, que inclusive me parece, né, pela descrição, né, uma mulher negra, né, que trabalha no cemitério, em que ela descreve, né, que a Alzira cheira álcool, né, o tempo inteiro. E aí tem um trecho que eu acho interessante, né, que ela diz assim: Alzira não tem medo de fantasmas, só de gente viva.
Então, pensar, né, o medo como um dispositivo de controle e o quão ele é usado, né, assim, em todo o poder coercitivo, né, que a gente tem com medo né, das invasões da polícia nas favelas, com o medo do próprio racismo antinegro que está o tempo inteiro a matar, a serviço de matar os corpos negros, pensar o quanto esse país transfóbico, né, o Brasil como um país transfóbico que mata a qualquer tempo, com mortes que não se quer matar apenas o corpo, né, mas quer matar tudo que aquele sujeito representa através da transfobia, por exemplo, né, da lesbofobia, da homofobia. Então, como sobreviver a essa dimensão de medo, né? Então, eu acho muito bacana como ela pega essa questão do medo e reorganiza, né, a partir de outros lugares. Tem uma... Eu li isso na tese de Cíntia, né? Cíntia Guedes. Uma fala que eu acho maravilhosa, assim, né? De uma das companheiras com quem ela, né, trabalha, entrevistou, conversou e tal, em que ela diz assim... a gente tem medo, a gente só não usa. Né, que é justamente pegar essa ideia de que o medo está aí, né, posto no mundo, e a gente precisa criar, né, possibilidades de caminhos de fuga, né, para que esse medo não nos paralise, né, para que esse medo seja um medo de atenção, mas de, ao mesmo tempo, sobrevivência. E aí, no primeiro conto, né, eu acho que essa dimensão do medo aparece a partir de uma voz, né, do suicídio, tendo o próprio suicídio como esse lugar, né, temeroso do encontro com a morte, né? Mas ele, enfim, acho que é um conto super pequenininho, acho que dá aqui rapidamente para ler, porque eu acho que vale a pena a gente entender, né, o que ela está falando. Ela diz assim: traziam nos pulsos as duas cicatrizes de suicídio, um passado com o qual cada uma tratara de lidar muito a seu modo. A mais jovem, gato persa, desgarrada de tudo suas longas unhas. Vivia a correr o mundo, ousando aviar receitas e abrir os corpos dos outros, sempre a dar e a consumir placebos. A outra arrumou um marido, um cão e filhos, que trazia cativos em sua casa de cerca, branca e varanda, entretida em deixar impecável as roupas, e em não queimar ou azedar o almoço, e em estar magra para caber na cama e nos vestidos. Até que se viram, era Natal, e, sem alvoroço, notaram que traziam as duas em seus pulsos cicatrizes de suicídio. Então, essa dimensão do encontro, né, e de como o medo não aparece enquanto termo, né, enquanto palavra, mas enquanto agenciamento, né, possível, né, de afetação das vidas que cada uma constrói justamente para lidar, né, aí, com as suas decisões de se afastarem, né, e de algum modo esse reencontro, né, traz aí essa lembrança novamente desse lugar do suicídio e de como a gente utiliza, né, essa possibilidade do medo, né. Então isso fica muito evidente. Lá em Escorpião Amarelo, assim, vou ler assim, algumas coisas, porque eu acho que é muito bacana, né? Tem uma conjugação aí, né, que eu acho que é muito bacana, pensar também essa dimensão do amor enquanto um dispositivo, né, um afeto, né, pensar assim, um afeto em seu uso colonial extremamente potente para a experiência, né, cis heteropatriarcal, porque é justamente com esse modelo de amor romântico, né, com o qual a gente tem aí a promulgação, né, televisiva, enfim, né, tem a teoria da felicidade construída, né, a partir de um lugar, né, de hegemonia, justamente pensada nessa experiência, né, cis heteropatriarcal, então, com toda a proeminência masculinista, né, branca, a partir disso. Então, nesse conto é muito evidente como isso fica presente, né? Então, ela faz
ela traz essa questão, né? Então, ela começa dizendo, né, sobre pensando essa questão do escorpião amarelo, né? Um escorpião amarelo pode gerar até 40 outros, né, escorpiões, sem a necessidade de um macho, né? É uma espécie formada por fêmeas. Então, assim, sem pensar nessa, ela, né, começa o conto, né? Esse conto começa com essa reflexão dessa personagem sobre essa dimensão do escorpião amarelo, que inclusive estava sempre presente no sonho, né? Ela sonhava muito com essa dimensão do escorpião amarelo. Então, assim, ela gostava, né, de uma mulher que gostava do marido dela, né, que gostava dela, aquele, né, típico triângulo e tal, e ela acaba se casando com esse cara, e aí ela, né, relata algumas coisas assim: casei, acasalei, emudeci e gritei durante os partos. E aí tem vários, né, trechinhos que eu não continuei, mas para dar ênfase em algumas coisas, né? E o medo? O medo que sinto de mim mesma. Sou uma mulher comum, casada e com filhos. Sempre sobrevivo às ferroadas. Tem medo do que sente, né? Ela tem muito medo daquilo que apavora, justamente porque não dá conta de, né, pensar essa experiência de amar essa outra mulher, né? Então, tem na família, né, essa ideia de que eu casei, acasalei, né, emudeci, né, e gritei durante os partos. De algum modo tem aí essa família como um biombo, né, um esconderijo. E ela, né, em alguns outros momentos ela fala, né, ninguém pode me ferir no caminho das árvores, e nas copas avisto as damas que se assumem. Passam por mim no mercado de mãos dadas, cheirando as frutas, mastigando uvas sujas, o sumo escorrendo da boca. Imagino que coisas fazem juntas e viro o rosto. Então, esse medo, né, de estar ali partilhando né, com medo de aflorar, inclusive, essa dimensão do desejo, né? Eu também já fui suja de desejos, né? Essa dimensão da sujeira, né? Aparece bastante. Casamento em agonia de morte, veneno inoculado no peito. Ouçam, o amor é armadilha. Eu acho genial isso, acho massa, porque de algum modo convoca, né, não essa dimensão de amor por essa mulher, porque ela tem medo disso, mas esse amor, né, enquanto configuração monogâmica, né, do casamento ali, essa lógica nuclear de formação de família, que por vezes, né, pensando essas experiências através de um olhar, né, de afetação colonial, ela vem, né, para cristalizar formas de ser no mundo, né, não para promover pluralidade, enfim, né. E aí ela continua, né, até que não podia dizer mais... Bom, né, ela finaliza, né, com essa ideia né, de silenciar, né, própria lógica do silenciamento, que é até que não podia dizer mais nada, né, diante de tudo que estava sendo posto ali, daquele revólver na gaveta, né, que ela se angustia, né, enfim. Quando eu penso lá na teoria da felicidade, né, por incrível que pareça, eu senti muito forte a presença da raiva, né, a raiva, o ódio, né, são afetos que aparecem em alguns momentos, né, e ela vai, né, colocar aí a felicidade enquanto a dimensão de teoria, e é uma teoria que a gente aprende na prática, né? Então, tem um trecho que ela diz assim: a felicidade a gente aprende, é preciso treino, né? É preciso, né, que a gente pratique. E várias reflexões, né, sobre essa dimensão da felicidade vão aparecendo ali, atravessada por essa dimensão da raiva. E eu fiquei pensando, né, o quanto os nossos corpos, e aí não tem como não pensar Veste me diga do tempo, tá? Para eu poder, né, me organizar aqui também. Já está concluindo. Pronto. Já estou finalizando. Pode mesmo. concluir. Valeu. E aí essa dimensão, né, pensando essa felicidade enquanto teoria, enquanto prática cotidiana, né, do exercício, né, do passarinho que se vê, né, das cartas que se lê lá do Albert Einstein e tal, mas ao mesmo tempo atravessada por uma dimensão
de raiva e que é muito presente, óbvio, né, em corporeidades, né, pensar as nossas corporeidades que vivem na restrição, né, que vivem na restrição de existir, uma restrição de existência, né. Então não tem como, né, a raiva não partilhar dessa possibilidade. E a raiva, né, enquanto afeto colonial, ela pode ser fatal para a gente, né, enlouquecer de raiva, né, o próprio estereótipo, né, da mulher negra raivosa, que não é o que aparece no trabalho de Kátia Borges, mas pensando aí essas experiências de como isso é muito presente, né, no cotidiano das nossas experiências atravessadas por essa dimensão de raça, de classe, de sexualidade, de gênero, desviantes da norma, né? Então, quando a gente pensa nessa dimensão da raiva em seu uso mais potente, né? Eu acho muito bacana quando o Audre Lorde diz isso para a gente, né? De que a raiva pode ser um poderoso elemento, né? De sofisticação da nossa sobrevivência, né? E por que sofisticação, né? Porque é a gente entender que a gente pode usar a raiva a nosso favor, né? A gente pode usar a raiva enquanto um dispositivo, um mecanismo de defesa, de proteção, né? E não apenas da nossa própria morte, né? E de revide, né? Eu gosto muito dessa ideia do revide, inclusive evocando um pouco aí de J. Mombassa, que fala, né? Sobre essa necessária redistribuição da violência, né? No sentido de que a gente devolve, né? O racismo não faz parte, né? Ou não é da conta, né? Não é um problema negro, né? Assim como a transfobia não é um problema das pessoas trans, travestis, né? Ao contrário, né? De algum modo, a rebarba, né? Vem para os corpos que são atravessados por essas experiências, mas isso faz parte, né? Desse sistema cis heteropatriarcal, né? Capitalista de supremacia branca, que precisa também receber a rebordose. Então, eu acho muito bacana essa dimensão. E aí, assim, só para, né, para finalizar, tem os outros contos que eu acho que são incríveis, assim, que dão muito pano para manga. Em 20 minutos, gente, seria impossível. Eu queria, né, muito finalizar, pensar essa dimensão do amor, né, que enquanto uso de bem viver, né, a gente precisa aprender a construir relações, inclusive a própria Bell Hooks, né, fala o quanto é revolucionária essa experiência do amor entre comunidades negras, e pensar essa experiência do amor, né, pensando as nossas corporeidades no mundo, né, através das dissidências sexuais e de gênero. E aí, né, eu finalizo com esse trechinho final lá da Teoria da Felicidade, que é essa crônica que aparece no próprio livro A Teoria da Felicidade, né, de Kátia Borges. O amor existe, ainda que a regra do não-lugar que habitamos hoje seja tatear o intangível. E mesmo que o cotidiano pese sobre nossas pálpebras e a vida tenha se resumido a um compêndio de intempéries, experimente fechar os olhos. Só um pouco, como se estivesse em um teste, vá no contrafluxo da overdose de imagens. Você não estará inerte. Nada é mais revolucionário. Obrigada. Acho que é isso. Obrigado, Maiana. Parabéns pela fala. Obrigado, professor Osmundo, que eu não consegui falar ao fim da fala da sua apresentação, né? Tivemos uma mesa muito linda, de pessoas bonitas, interessantes e com abordagens interessantes sobre esses 3 trabalhos, né? de Kátia, de Marcos e de Alex. Eu estou pensando numa dinâmica aqui para a gente conduzir agora esse giro, jogar uma questão e vocês respondem, ou vocês preferem que eu lance as questões e vocês vão respondendo de uma vez só? Eu acredito, para não atrapalhar, né? Eu acho que eu vou lançar uma de cada vez, certo? E aí vocês 3 respondem. Tem 2 questões postas por Jorge e 2 que eu trouxe também, não sei se eu vou levar adiante, mas eu vou mandar aqui uma primeira para a gente pensar, né? Fazendo dando continuidade àquela fala que eu fiz de abertura, né? E cada vez que eu ouço uma das falas, né? As falas de vocês, tanto na primeira mesa como na segunda e agora, então me ocorreu de pensar
essa presença da produção contemporânea da literatura baiana na universidade. E eu vejo que é algo que está muito, muito forte, né? Quando a gente pensa em letras na UFBA, que é de onde nós três, né? Pelo menos eu, Camila e Baiana, somos. Mas eu tenho percebido que na UESC tem sido algo comum também as pessoas levarem as produções contemporâneas de lá da região para suas pesquisas, não só a pesquisa, como há um tempo atrás, né, fechava-se a produção literária de Adonias Filho e Jorge Amado, e assim dava-se conta da literatura do cacau, como é chamada lá, né? A gente percebe que hoje há uma presença maior das produções contemporâneas. E aí eu paro para pensar se essa inserção desses novos textos tem relação com as mídias sociais, né? Que quebram, em parte, essa hegemonia das grandes editoras e da produção crítica do sul do país. E geralmente ditam os nomes dos autores ou poetas que devem ou precisam ser estudados, né? E a gente sabe muito bem que essa escolha, essa seleção, essa canonização, ela é pensada a partir de critérios que envolvem questões raciais, questões de classe, né, e de gênero. E aí eu queria ver como é que vocês pensam sobre isso. Quer começar, Camila? Pode ser, já que foi eu que abri, né? A gente tá com saudade. Então, eu acredito sim que as mídias digitais, né, traz grande influência aí para essa partilha e acesso da literatura baiana contemporânea. E aí é isso, né? Eu penso que é por isso que o colóquio ele se constitui de grande importância, porque a gente tem muitos pesquisadores que produzem crítica literária dessas escritas, desses escritores e escritoras baianos, mas que a gente ainda assim há um certo apagamento, né? Da construção crítica, apesar de uma imensa produção literária. Quando eu fico pensando, eu também não conhecia a produção literária de Marcos Vinícius Rodrigues, né? Já tinha visto um texto ou outro, mas eu tive a oportunidade de me debruçar nessa leitura diante do colóquio, né? Imagino que outras pessoas também aqui, ao nos ouvir, vai poder também, né, tá nessa partilha, nessa busca, nessa procura. Então, acredito sim que as mídias digitais elas produzem esse acesso. Até se a gente pensar, né, eu trabalhei com a produção literária de Kátia Borges no meu TCC na graduação. E eu conheci a princípio no blog, né, com Madame K ali, nessa produção, para depois para eu chegar ali até ao livro físico, né? Mas assim, como toda a produção literária negro-feminina, que é a que eu me debruço, né, enquanto crítica literária, a gente vê aí um apagamento ainda maior. Quando a gente pensa nas escritas, nesses traçados negros, né, como eu costumo chamar. Não sei se responde a sua colocação, mas é isso. Responde sim, Camila. Obrigado. Como o professor Osmundo vai precisar sair às 9h30, eu vou adiantar uma questão, além dessa, professor, uma das questões que Jorge coloca, que é que lugar a antropologia tem dado à literatura na imaginação, produção de um mundo que não seja constituído de heteronormatividade e da antinegritude. Há algum diálogo entre elas, antropologia e literatura, né? Bom, já peço desculpas, porque vou ter que sair daqui a pouco, tenho, enfim,
tarefas aqui me aguardam, mas muito interessante a questão de Jorge, não? Ele fez outra também, você não repetiu aqui, Verso, mas eu vou, acho que eu vou também dar um pitaco aqui rapidamente. Pode aqui. responder aqui. Bom, é sobre antropologia e literatura, interessante, não? Acho que, sei lá, pelo menos nessa relação com a heteronormatividade e enfim, que talvez a gente pudesse também abordar a partir da ideia de construcionismo de gênero. Quer dizer, antropologia, assim, tradicionalmente, os autores clássicos, europeus, americanos, pautaram, desde a maturidade da disciplina, um compromisso com a relativização, né? Quer dizer, então, de tornar visível, tornar legível o ponto de vista de outros mundos culturais. Não? E nestes outros mundos culturais, étnicos ou etnográficos, etc., os padrões de gênero e sexualidade são diferentes dos nossos, né, no mundo ocidental. E, então, a própria produção etnográfica de uma autora como Margaret Mead, por exemplo, que além de antropóloga, tornou-se uma figura assim, pop, um pouco assim, das políticas de gênero feministas americanas, de tal forma que, inclusive, tornou-se personagem Mead, né, Margaret Mead, antropóloga, dos Simpsons, né, um episódio que aparece a Margaret Mead. Né? Então, Margaret Mead é uma autora que, enfim, documentou sociedades vizinhas e que imaginam padrões de gênero que são completamente diferentes, não que ser homem, que ser mulher. Então, acho que esse, por exemplo, é um caminho. De outra parte, também, na mesma tradição antropológica americana, não, ao muitas vezes referido o compromisso de Franz Boas, um antropólogo central para a consolidação do campo antropológico nos Estados Unidos, que era um imigrante judeu alemão, fez o compromisso de Boas com o antirracismo nos Estados Unidos, não? E a denúncia constante do segregacionismo, etc. Não? Então, essa é uma entrada. Outra entrada tem a ver com um debate mais contemporâneo sobre a dimensão ficcional da antropologia. Não? Então, e aí isso tem a ver com os debates sobre a representação do outro, sobre convenções paradigmáticas para a descrição da diferença, por exemplo, sobre a invenção. Discutimos, por exemplo, a partir da pesquisa pontual, naquela aldeia se constrói um ideal de nativo, não? O Nu é o Azande, o Yoruba, não, por exemplo. Então, essa era uma entrada, não sei se responde bem a questão de Jorge, mas eu acho que é um pouco até onde a antropologia mais clássica vai. Hoje em dia, claro, a antropologia, como outros campos, como o campo da literatura, tem sido revolucionada, digamos assim, com a presença negra mais jovem, né, dos jovens estudantes, com muita ênfase. Enfim, é um coletivo de antropólogos negros, há muita atividade dos jovens estudantes de antropologia, muita crítica à antropologia eurocêntrica no Brasil, etc. Então, também tem um campo aí de reverberações. Mas uma palavrinha rápida, não para também estar um tempo, sobre o potencial, digamos assim, de conversão da insubordinação contida no porão, nessa borda, digamos assim, sociológica, existencial, de raça e gênero. Né? Quer dizer, veja bem, eu acho que as abordagens que enfatizam a radicalidade da experiência negra no porão têm uma agenda que é basicamente negativa, né? Crítica, e menos uma agenda normativa ou propositiva, digamos assim, que é, obviamente, fundamental. É importante que a gente tenha, sei lá, uma pauta, uma agenda para construir políticas, para construir, digamos, instrumentos legais, para construir, digamos, instituições negras. Não? Então, isso é importante. Mas, quer dizer, mas não é bem isso, não é bem essa, digamos assim, a força, digamos assim, insubmissa presente nessas condições extremas de existência. Essa força, quer dizer, as travestis não têm um plano para enfim, um programa para salvar a sociedade, ou para elas querem sobreviver ali naquele dia, entende? Eu acho que essa comunicação entre uma experiência radical de, digamos, de existência atravessada pela não existência, quer dizer, da relação dessa experiência com a pauta normativa não pode sacrificar o impulso crítico, rebelde, não, quer dizer, desconforme, não, que
Quer dizer, que perturba, inclusive, aqueles de nós que estamos envolvidos numa agenda mais propositiva, que implique conciliações, em acordos e compromissos, inclusive, quer dizer, inclusive com ideais normativos que são presentes nesse mundo antinegro que nós vivemos. Não são só pensar no Estado ou nas políticas de representação no interior do Estado, não? Ou na representatividade, então essa discussão, não? Veja como isso é legítimo de um modo, mas significa, quer dizer, jogar o jogo do mundo antinegro também, não? Então há um outro espaço de negação total, que eu acho que a arte, principalmente, está mais preparada para, digamos assim, para confrontar, do que talvez uma agenda política assim positiva. É um pouco como eu penso, de linhas muito breves. Desculpe, já de antemão, que vou sair daqui a pouquinho, gente. Nayana? Vércio, eu não sei se eu entendi bem a questão que você propôs, mas é pensar um pouco essa questão das mídias digitais, né? E a nossa produção literária, né? Enfim, produção literária, pensar em Bahia, Nordeste e tal. Não sei, mas eu fiquei pensando assim, e aí vou evocar, né? Aí acho que a reflexão primorosa e uma referência para nós, né? Pensar aí as contemporaneidades periféricas, inclusive, né, desse livro maravilhoso que foi construído, né, em coletividade, né? Em um pensamento coletivo de experiências de intelectuais da Universidade, né, Federal da Bahia, negras, né? Negras e negros. Mas eu acho que assim, tem um pensamento de Jorge ali, né? Assim, o dedinho dele, que eu acho que é maravilhoso pensar o quanto a dimensão das experiências contemporâneas nas suas expressões artísticas, né? E aí, em especial, a literatura, o quanto elas estão territorializadas, né? Fora dessa dimensão canônica e desse espaço, né? Essa dimensão de centro, que desde muito tempo a gente frequenta esses espaços outros, né? Então, por exemplo, a leitura de, sei lá, a chamada literatura lésbica, né? Eu tive acesso primeiro nos blogs, nos contos da galera que ia escrevendo, que ia publicando, tá? Sabe? Tem esses registros aí, né, desses blogs, desses livros, que não eram necessariamente e-books, mas que hoje a gente poderia, né, talvez considerar aí nessa ordem da lógica dos e-books, né, e tal. Então a gente já tem, né, aí uma correria periférica, assim, de muito tempo, sacou? A gente já tem feito muita coisa, assim, né? Muita coisa bacana que corre, né? E eu acho que é um atravessamento que não é só de beira, né? Essa ideia da periferia, assim, não é só de beira, é de beira, mas que, né, passa correndo pelo centro e sai de lá, e sabe? E transita bastante. Então, eu acredito que a gente tem feito esse percurso, e aí eu estou, né, pensando esse território não apenas, né, na geopolítica, né, pensando aí Nordeste, Bahia, mas também pensando nessas dimensões territoriais periféricas das corporeidades, né, LGBTQIA+, e, enfim, então é muito nesse sentido. Não sei se eu respondi, mas talvez, não sei se eu entendi, mas eu acho que eu fiquei pensando sobre isso. Sim. Responde sim, porque quando eu vi a proposta desse evento, desse colóquio, eu penso muito naquele texto de Roberto Reis, não sei se, acho que você já deve ter lido, né, o Cânon, que ele vai falar sobre como se estabelece um cânone, né? Como se elege, como se exclui. E aí eu fico pensando se ações como essa e outras que vimos, né, principalmente durante a pandemia, não são ações que vão acabar por estabelecer novos cânones, né? Em vez de pensar um cânone universal, outros cânones. E, para isso, é preciso que não só haja uma produção, mas a academia
nós que estamos do lado de cá produzindo essas críticas, esteja com um olhar atento a essa produção também, né? E aí eu acho que é o grande salto, o grande lance desse colóquio, organizado por Jorge e Jober, está nisso, né? Porque eu fico muito pensando, como músico, como cantor, eu penso na construção independente de carreiras e de trabalhos, mas assim, como que essas carreiras, esses trabalhos independentes, eles vão sair desses espaços pequenos e, por exemplo, ser indicado, né? É preciso que quem promove os festivais estejam atentos, é uma das ações. Pensando na literatura, não tem como não trazer a academia para junto disso, e eu acho que, em partes, em alguma medida, a academia tem feito isso. E eu acho que Jorge chega no contexto de Salvador inovando com esse coloca aí, Jorge e Jober, né? Quer acrescentar alguma coisa, Camila? O professor Osmundo caiu? Não, contemplada aí. Ele já E aí, saiu, eu então? acho. Já saiu? Ah. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Eu estou aprendendo agora a falar assim, gente, todos. Não é só uma demanda das pessoas trans não binárias. É bom que a gente tenha isso em mente, porque fica parecendo que é apenas uma demanda trans e é feminista também, né? Já que é para pluralizar, vamos para o gênero neutro. Então, agradeço a Camila, a Maiana. Antes de finalizar, uma notícia que eu fiquei sabendo aqui agora, enquanto ouvia a fala de Maiana, que a professora Eneida Maria de Souza faleceu, né? Eu nem sabia que ela estava doente. Então, fica aí nosso registro. Esse evento teve o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Então, hoje a gente encerra o colóquio e eu quero agradecer mais uma vez, em nome dos organizadores, a todos vocês que estiveram aqui acompanhando os trabalhos, né, as exposições desses pesquisadores e escritores, a Maiana Rocha Soares, Camila Carmo, muito obrigado. Obrigada também, viu? Agradeço a oportunidade de dividir esse espaço com vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada também. Muito triste essa notícia agora, né? A gente perde uma grande crítica literária, mas que deixa aí como um legado, né? Um legado maravilhoso para a gente também. É isso. Obrigada, viu, gente, por essa troca, por esse momento agora. Obrigada, Vércio. Obrigada, Camila. Professor Asmundo que teve que sair, Jorge, Jober, essa galera toda. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer, né? E um prazer também me aproximar mais aí do trabalho de Kátia Borges. Seu Vércio, largue o doce aí da sua defesa, vá. Sim, gente, aproveitar para convidar a todos que estão presentes aqui sexta-feira. Eu defendo a minha tese, vai ser às 14 horas. Eu vou divulgar o link a partir de amanhã, quinta-feira. Eu não nego que estou um pouco receoso de liberar assim tão antes, por conta das invasões que têm ocorrido, né? Dessa galera aí da extrema-direita. Mas vai ter exibição do documentário Narradores da Marra Benta e a apresentação da tese, né? Narradores da Marra Benta, música e nação em Moçambique. Estejam todos e todas convidados para me prestigiarem nesse dia. Mas que é um dia importante, é um ciclo
que eu devo assumir que está sendo mais importante do que o que eu imaginava, que está me provocando aquele friozinho na barriga. Aguardo vocês. Deixa eu ver aqui se Jorge tem algo a comunicar. Já falei. Prontinho.